mim. Cura-me, Senhor. Atenção você de São José dos Campos e região, o que te aflige? Perturbações materiais, espirituais, violência? O Santo Evangelho de Jesus conta a história de uma mulher cananeia que libertou a filha dos demônios apelando para o Divino Mestre. É preciso ter fé, querer a compaixão do Cristo de Deus. Venha aprender com a força espiritual dessa mulher a se libertar das influências do mal. Eu espero você neste sábado, às 16h15, Avenida Rui Barbosa, 338, São José dos Campos. Amigos e irmãos, Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição do estudo da coleção O Apocalipse de Jesus para os Simples de Coração. Muito obrigado a você que está aqui ao vivo neste momento. Muito obrigado também a você que estará assistindo essa gravação posteriormente. Então vamos nos preparar fazendo o nosso instante de silêncio com Jesus, o silêncio da alma, o silêncio do coração. E logo em seguida, juntos com o irmão Paiva Neto, vamos orar a prece ecumênica do Pai Nosso, a prece que Jesus nos ensinou. Num só pensamento, num só coração, num só espírito de devoção. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, fortalecidos por esta linda oração, estamos prontos aqui para o nosso estudo. Cumprimentar aqui quem está ao vivo aqui com a gente, a irmã Rosana. Tudo bem, irmã Rosana? Deus está presente. Colheu uma flor no jardim aí esses dias, né, irmã Rosana? Parabéns, hein? Feliz aniversário. Uma floresta. Obrigada. Parabéns, tá? Mais uma vez. Estamos aqui também com a irmã Maria Nazaré. Tudo bem, dona Maria? Seja bem-vinda. Deus está presente. Viva Jesus, dona Maria. Viva Jesus. Amém. Sejam todas aqui muito bem-vindas nesse momento, quem está aqui ao vivo aqui com a gente. E a você que estará assistindo essa gravação depois, o nosso muito obrigado. Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Estamos estudando esse livro do irmão Paiva Neto, aqui de sexta-feira, né? As Profecias Sem Mistério. No último livro da Bíblia Sagrada, Equilíbrio e Sabedoria Espiritual. Aqui a minha edição é de número 53, agora estamos na página 148. Coisas que em breve devem acontecer, tá bom? Se você caiu de paraquedas aqui no nosso vídeo, né, nessa nossa reunião, fique tranquilo, a gente faz aqui um resumo. A religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo sempre estudou, né, a Bíblia Sagrada, como outras religiões fazem, né? E, em especial, sempre estudamos o Apocalipse de Jesus. E aí, o irmão Alziro Zarur, né, saudoso proclamador da religião do terceiro milênio, e o seu sucessor, o irmão Paiva, sempre também foram grandes estudiosos do Apocalipse. E o irmão Paiva trouxe, em vários livros que ele lançou aí, né, há décadas, estudos ainda mais aprofundados sobre este último livro da Bíblia Sagrada, o Apocalipse. E aí ele chama esses livros de a coleção, o Apocalipse de Jesus para os simples de coração. Um desses livros que fazem parte dessa coleção é esse que estamos estudando aqui, tá bom? Então, um resumo aí, caso alguém receba a nossa gravação, né? Como o nosso vídeo vai para o mundo e tal, quem sabe alguém novo está assistindo hoje, né, gente? Olha que honra, né? Então, a gente explica aqui direitinho, sem maiores problemas, tá bom? Se ficar com alguma dúvida, quiser falar, comentar mais, deixa aí um comentário, né? Entre em contato aí com a gente. Inclusive, na descrição do vídeo tem a forma, né, de como você pode entrar em contato com a gente aqui, ok? Coisas que em breve devem acontecer. Voltamos aos versículos 1 e 2, que vamos analisar aqui rapidamente, em virtude da exiguidade do tempo na televisão. Revelação de Jesus, o Cristo de Deus. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Muita gente, comenta agora o irmão Paiva, aproveitou-se desse que em breve devem acontecer, do versículo 1, capítulo 1, pois o tempo está próximo. Do versículo 3, capítulo 1, para dizer que o Apocalipse é balela, porque nada teria acontecido. No entanto, tanta coisa anunciada pela Escritura já ocorreu. Os que acompanham as séries Apocalipse e Profecia e Apocalipse de Jesus para os simples de coração sabem muito bem disso. Afinal, profecia de Deus não é previsão de irresponsáveis, nem o tempo infinito de Deus, semelhante ao tempo finito dos homens. Trago agora para a meditação de vocês
trechos das epístolas de Pedro e Tiago, para que vocês entendam esta afirmação de que o tempo está próximo, porque é uma realidade a promessa dos tempos chegados e de fatos que em breve irão acontecer, como muitos já aconteceram e estão ocorrendo à vista de todos, feita da parte de quem não mente, Deus. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3º, versículo 8º. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e tardia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Epístola de Tiago, capítulo 5º, versículos 7º e 8º. E prossegue o autor. Ainda quanto à questão da proximidade dos tempos, situa-se além da concepção espacial e temporal comum aos seres humanos. Contudo, seu entendimento pode ser universalmente ampliado se observarmos bem o sentido destas palavras do Cristo ao responder a uma indagação cavilosa dos seus adversários, no tocante à época da vinda do reino de Deus. O reino de Deus não vem com visível aparência, porque se encontra dentro de vós. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. Portanto, ele está sempre mais que próximo das criaturas viventes na terra e nas dimensões espirituais, porque se situa no interior delas, à espera de que, consoante o livre-arbítrio de cada uma, o despertem a ponto de poderem vivê-lo pessoalmente, em toda a sua plenitude, em qualquer era evolutiva que vivam. Quanto ao período histórico da sua realização coletiva, no mesmo capítulo do Evangelho segundo Lucas, versículos de 22 a 37, Jesus esclarece os seus discípulos, porquanto já eram capazes de compreender suas palavras, mesmo que, àquela altura, parcialmente. Agora, o irmão Paiva traz justamente esses versículos aqui, certo? Vamos lá? A seguir, dirigiu-se aos discípulos, dizendo-lhes: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho de Deus, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho de Deus. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho de Deus. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho de Deus se manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
E quem a perder por amor de mim, isto é, dedicar a sua vida ao benefício do semelhante, de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro deixado. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se juntarão também os abutres. E aí agora o irmão Paiva, ele vai trazer um outro trecho da Bíblia Sagrada, que é a parábola do juiz iníquo, que vai reforçar aqui essa questão das coisas que em breve deve acontecer. Então, seguimos aqui na leitura. A parábola do juiz iníquo. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, versículos de 1º ao 8º. E comenta aqui o irmão Paiva. E para fortalecimento e conforto dos que lhe permanecerem fiéis, segundo suas palavras e exemplos, contou esta parábola. Disse-lhes Jesus sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me. Então ensinou Jesus: considerai o que diz este juiz iníquo. Então não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho de Deus, achará porventura fé na terra? E a irmã Paiva finaliza esse capítulo comentando: eis a severa indagação que ele lança à consciência de cada um de nós. Porquanto, apesar de todo o conforto que Jesus nos oferece, quando ele voltar, achará porventura fé na terra? É a pergunta que o Divino Mestre nos faz. Certamente a encontrará entre aqueles que, seguindo o seu conselho, persistirem, a despeito de tudo, no bem até o fim. E por se multiplicar a iniquidade no mundo, o amor se esfriará em muitos corações. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, versículos 12 e 13. Porquanto, ele mesmo nos consola ao afirmar: na vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 21, versículo 19. Por isso, devemos continuar perseverando no estudo do instigante livro da revelação de Deus, porque, para aqueles que assim o fizerem, ele oferece o seu divino conforto. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse de Jesus, capítulo 1, versículo 3º. Muito bem, gente. Hoje a leitura foi um pouquinho mais longa, mas a gente não podia separar esses trechos aqui, né, para justamente dar o sentido e a nossa reflexão não ficar quebrada, né? Então, como todos já sabem, o irmão Paiva, nesses livros, vai trazendo ainda mais reflexões sobre o Apocalipse de Jesus. E ele está... Nós já estamos aqui na página 145, onde iniciamos a leitura hoje.
E nessas primeiras 100 páginas, né, nessas primeiras 145 páginas, além de outras reflexões, o meu pai vai estar se atendo ainda aos primeiros versículos do Apocalipse, do capítulo 1 do Apocalipse, para você ver o quanto, né, o quanto de riqueza tem o Apocalipse. E aí muita gente se apega nessas coisas. A gente já comentou aqui outras vezes essa questão das profecias se cumprirem, e o que o próprio Apocalipse comenta, as coisas que em breve devem acontecer. Mas que breve é esse, hein, irmão Rafael? Que nunca acontece, não é? Poxa, mas foi escrito há tanto tempo e nada acontece, será que isso está certo? E aí a gente tem que lembrar que muitas coisas já estão acontecendo diante dos nossos olhos. Porém, a humanidade não percebe muitas vezes. Já comentamos aqui também que muita gente, por exemplo, espera o Armagedon. Ah, o Armagedon virá. Meu irmão, minha irmã, já estamos vivendo o Armagedon. Dê uma olhada na violência, como está. Hoje estava vendo uma reportagem ali na troca de canais, parei numa reportagem onde estavam se falando dos tiroteios que acontecem na cidade do Rio de Janeiro. Só na cidade do Rio de Janeiro. Principalmente e infelizmente nos lugares mais pobres, né, da cidade, nas favelas. De janeiro a março ou abril, tinha um dado lá que já tinham sido registrados 140 e tantos tiroteios, né? E aí eles pegaram algumas filmagens, o pessoal ali morrendo de medo. Isso é ou não é um Armagedon, gente? Tá aí, né? Você, de repente, você sai da sua casa, você vai trabalhar, vai para a escola, vai para a faculdade, vai no mercado, e hoje você sai pensando, às vezes, se vai voltar para casa. Porque a violência é tanta no trânsito, a violência é tanta com as pessoas, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, já estamos vivendo esse Armagedon. É uma profecia que o Apocalipse traz. Então, quando se diz as coisas que em breve devem acontecer, muitas delas já estão acontecendo. Só que a humanidade, que ainda parece estar, né, numa espécie de anestesia, né, generalizada, não consegue perceber essas coisas. Mas quando acontece, né, quando o ápice disso acontece, aí todo mundo lembra. Por isso que o meu pai trouxe esse relato de Lucas, né, quando ele fala, assim como nos tempos de Noé, comiam, bebiam, casavam, andavam assim, casavam. Ou seja, a humanidade, né, gente? Estava nem aí. Noé lá, gente, precisamos endireitar a nossa vida, gente. Precisamos, né? Precisamos ter um propósito espiritual. Pessoal, nem aí. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Quando veio o dilúvio, levou a todos. Gente, a história se repete. A sociedade evoluiu, materialmente evoluiu demais. Como é um exemplo também que o líder, o nosso líder da boa vontade, né, o irmão Paiva Neto, é um exemplo que ele cita. Nós saímos da roda da carroça ao foguete em poucos anos, né? A humanidade, há 200 anos atrás, era uma coisa e hoje já é uma coisa totalmente diferente. Evoluímos como sociedade, mas as atitudes não houve evolução. Né? Não houve evolução. A gente continua sendo uma sociedade violenta, uma sociedade injusta, uma sociedade que não liga para aquilo que realmente deveria ligar, que é a nossa evolução, principalmente do lado espiritual. Então, novamente, a humanidade hoje, 2023, comiam, bebiam, se divertiam, viajavam, juntavam dinheiro, mas quando perceberem que jogaram fora muitos e muitos anos, aí vão se dar conta, né, gente, do que realmente aconteceu. Então a nossa parte é justamente fazer esses alertas, né?
pedir, né? Fulano, reflita sobre a sua vida, né? Ó, você de repente pode estar num momento tão bom. Será que é necessário essa corrida em frame para buscar as coisas materiais? Será que você não pode dedicar um pouco desse tempo para as coisas espirituais? Ou então, Rafael, não quero muito questão, não quero essa coisa de buscar as coisas espirituais. Então, vá fazer caridade, vá ajudar alguém, né? Participe de um movimento que ajude outras pessoas. Mas eu não quero, sabe? Eu não tenho tato. Não tem problema. Então, ajude instituições que fazem isso, né? E ajude a financiar, né? Para que outras pessoas possam colaborar. Maneiras de nós ajudarmos, gente, não faltam. Maneiras não faltam, mas a gente precisa fazer alguma coisa, né? Precisa fazer a nossa parte. E aí depois, mais no final, o irmão Paiva traz aqui as epístolas, né? Aliás, antes de ele trazer esse escrito aqui que estava em Lucas, né? Que eu comentei agora, ele traz as epístolas, né? De Pedro e de Tiago, né? Falando, né? Que a gente precisa ser perseverante. E aí depois, lá no final, o irmão Paiva traz como um conforto para todos nós esta parábola do juiz iníquo, que recentemente a gente estudou numa das nossas reuniões nas igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E essa parábola do juiz iníquo é uma parábola interessante, porque ele conta, né, que havia um juiz que não estava nem aí com a coisa, e uma mulher que ficava ali, né? Julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E aí o juiz diz assim, bom, eu não temo a Deus, não temo ninguém, mas como essa mulher fica aqui insistindo, né, então eu vou fazer. Né? E aí Jesus faz essa analogia, né? E quando ele retornar, vai encontrar fé na terra? Ou seja, vai encontrar pessoas, assim como essa mulher, que ficaram insistindo em melhorar as suas vidas, em ajudar ao próximo a evoluir, né? Será que vai encontrar fé na terra, né? Ou será que vai encontrar a gente com fé ainda, né? Nas pessoas, fé naquilo que a gente acredita, né? Depois de tantas batalhas, né, gente? Tanta coisa que a gente já viveu, às vezes a fé dá aquela, né, irmã Rosa? Dá uma balançada de vez em quando, mas quando o Filho de Deus voltar, encontrará a fé na terra, né? Então, ele está perguntando diretamente para nós. Então, que a gente possa, né, cultivar essa fé, né? Ser perseverante, né? Perseverança, gente, ela pode ter um sinônimo. Claro que isso não está no dicionário, mas a gente pode imaginar aqui que perseverança tenha coligação, né? A gente pode relacionar com a palavra paciência, por exemplo, né? Ser paciente é ser perseverante, né? Você esperar mais um pouco. Veja, só que paciência e perseverança não é passividade, né? Não, então deixa a coisa acontecer e eu não tô nem aí, não vou fazer nada. Deixa a coisa rolar. Não. Eu sou paciente, eu sou perseverante, mas eu tô aqui, tentando de várias maneiras resolver aquela situação, né? Então, é um valor que a gente precisa ter, né? Irmão Rafael, mas por quê? Porque Jesus é perseverante e paciente com a gente, né? Criou, por ordem de Deus, um planeta para que nós pudéssemos evoluir. E, quanto tempo nós estamos aqui, hein, gente? Quanto tempo em humanidade, né? Então, que a gente também exercite um pouco aí dessa paciência e dessa perseverança e lembrar que as coisas que em breve devem acontecer já estão acontecendo. É só a gente prestar um pouco mais atenção e a gente vai ver muita coisa acontecendo à nossa volta. Coisas não tão boas, tá, gente? Mas também coisas boas, né? A gente tem que ter esse olhar do Cristo de Deus. Muito bem.
Vou já passar aqui, então, para as nossas irmãs que estão ao vivo aqui com a gente. Irmã Rosana, quer trazer aí seu comentário, algum destaque do estudo de hoje? Depois a gente passa a palavra aí para a irmã Maria Nazaré. Fica à vontade, irmã Rosana, seja bem-vinda, Deus está presente. Deus está presente, Rafael. Boa noite. Então, é isso. Está aberto o microfone, não? Está aberto, estamos ouvindo. Então, é isso mesmo. A gente está vivendo num mundo, né? E você vê, você liga a televisão, é só noticiário de tragédia. Se ele pega o celular, só tragédia também. E você convive com aquilo perto da sua casa, nas redes sociais, é muito complicado. Aí você vê que é aquilo, né? Que o irmão Paiva fala, né? Na parte da Bíblia que fala, o amor de muitos esfriarão, né? Então, a gente já está vivendo esse apocalipse, né? Veio a pandemia, então eu escuto as pessoas falando, nossa, eu pensei que com essa pandemia as pessoas iam se unir mais, ser melhores, né? O que aprendeu, né? Mas parece que o mundo piorou, é assim que todo mundo fala, né? Parece que o mundo piorou. Então tá aí, já é um ponto, né? O amor de muitos esfriará. O que que acontece? As pessoas estão sem fé no que é bom. Então elas ficam pensando em viver, ah, não, vou aproveitar a minha vida, porque eu não sei se amanhã vou estar vivo, não sei se amanhã o mundo está de cabeça para baixo, e aí quer ser feliz a todo custo, né? E até mesmo ser feliz fazendo pessoas infelizes, né? E Deus, ele é amor. Deus é misericórdia e Deus é amor. Então, para a gente ser feliz, para sentir essa felicidade, a gente tem que ser feliz, mas sem fazer outras pessoas infelizes, né? E a humanidade está tão, assim, tomada de tanta violência, de tanta coisa, né? É aquilo, o Armagedon mesmo já acontecendo, que ela não se dá conta, né? Os jovens querem viver, quer viver, quer viver, e aí vão atropelando tudo para ter essa vida plena. E não é por aí, porque nós temos um Deus. E aí eles falam assim, ai, Deus castigou. Não, Deus não castigou. É nós mesmos, nas nossas ações, que colhemos tudo isso. Então, é igual o irmão Paiva fala, né, na Bíblia, ao tempo de Noé. O Noé falava, né, e outros profetas também falavam, mas o povo não queria ouvir, né? Aí, quando veio tudo, eles ficaram desesperados. É a mesma coisa agora, quando a gente fala sobre a volta de Jesus, quando a gente fala que está próximo, né? As pessoas estão próximas, eu escuto isso desde quando eu nasci. Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Mas olha a sua volta e vê como a humanidade está, como está esse. Eu não falo Brasil, falo nosso planeta. Como está? É só você dar uma olhada e ver se realmente você já não está vivendo o Armagedon, o Apocalipse, né? Então, o que a gente tem que plantar? A paz, a união, o amor entre as pessoas. E sempre olhar com os olhos do coração. Se fizesse comigo, eu ia ficar feliz? Não. Então, não faça com ninguém o que você não quer que faça com você. Principalmente com relação à maldade, né? É isso que eu penso, Rafael. Tentar sempre melhorar a nossa essência, melhorar a nós, para que o mundo melhore. Porque você já pensou, se todo mundo fala, não, eu não estou nem aí, eu quero piorar, o que vai ser da gente? Aí eu falo, que vai ser? Eu não falo de mim, que eu já estou com os meus 60, né? Mas eu falo dessas criancinhas que estão vindo agora. Meu Deus, que mundo nós vamos deixar para eles?
E o mal, tanto as pessoas maldosas quanto as pessoas bondosas, tem filho, tem família, tem tudo. É isso, deixar o mundo melhor. Nosso legado do bem, entendeu? E aqui é nosso planeta. É isso que eu acho, Rafael. O mundo, a vida não acaba aqui. Quando o irmão Paiva fala assim, somos imagem e semelhança de Deus em espírito. Tá entendendo? As pessoas confundem, porque se for em aparência, olha a sua aparência, Rafael, olha a minha. Nada a ver. Mas em espírito, somos imagem e semelhança de Deus. Então, se Deus é amor, vamos plantar amor, vamos cuidar do nosso planeta, vamos cuidar da nossa humanidade, né? É isso que eu acho. Muito bem, Rosana. Isso aí, boa reflexão, né? Quando Jesus traz esse alerta, né? Ele traz esse alerta tanto e fica registrado nos evangelhos, como a gente leu aqui, ele traz esse alerta também no Apocalipse, para todos nós, para nós endireitarmos a nossa vida, porque não somos corpos apenas, como a irmã Rosana bem lembrou, isso, somos espíritos eternos, antes de tudo. E o fato de você, meu irmão, de você, minha irmã, de todos nós entendermos que antes de sermos corpos, somos espíritos, nos dá uma outra visão de como a gente rege a nossa vida. Porque tem muita gente que fala assim mesmo, né, irmão Rosana? Que a senhora comentou aí. Ah, a vida é uma só, vou aproveitar. Né? A vida é uma só, ó, deixa eu aproveitar aqui, porque depois morreu, acabou. Custe o que custar, essa pessoa às vezes faz infelicidade, tanto na vida dela quanto na vida das pessoas que ela ama, né? Querendo buscar a felicidade. Será que busca mesmo? Não, acho que não. E aquela coisa, né, irmã Rosana? Né? Além de, às vezes, atrapalhar a própria evolução, a pessoa acaba atrapalhando outras pessoas, né? Que dependem, né? Depende daquele pai, depende daquela mãe, daquele filho, né? Enfim, né? O nosso papel aqui é sempre importante, é importante para todos, né? Então, quando Jesus traz esse alerta, veja, ele traz acontecimentos históricos. Quando ele diz lá no tempo de Noé, aí alguém pode falar assim: ah, mas essa questão do dilúvio, da arca, nunca existiu. Meu irmão, minha irmã, a gente pode até discutir sobre isso, se a arca existiu, se não existiu, mas o fato é que Noé, desde aquela época, então ele viveu muito antes de Jesus, muito antes. E ele, para aquela sociedade, ele já dizia, gente, precisa endireitar aqui as coisas. A gente está indo para um caminho, né, que é muito tortuoso. Então, a lenda ou o fato, se teve ou não teve, isso, para nossa reflexão, é quase que irrelevante, né, nesse sentido. Se foi uma arca, se só foi um dilúvio, porque tem muita gente que se apega nesses detalhes, né? Ah, mas como que uma arca vai ter um animal, né? Conta a Bíblia Sagrada que na arca entrava os pares, né, dos animais, né? A fêmea e o macho de cada espécie, para que depois pudessem repovoar não, né? Mas para que depois eles pudessem se multiplicar na natureza e tudo mais. Então, mas meu irmão, minha irmã, esse não é o fato. O fato é, né, o alerta que Noé trouxe. Se ele já naquela época, séculos e séculos e séculos e séculos atrás, ele já dizia que a gente já precisava endireitar a nossa vida, então veja, né, irmão Rosana, quão a humanidade vem meio torta evoluindo no campo espiritual, gente, reforço. É no campo espiritual que a gente precisa renovar. O campo material já evoluiu. A gente já tem hoje, né, irmã Rosana e a irmã Maria Nazaré, que está aqui com a gente ao vivo. Materialmente, a gente já tem muito conforto, gente. Olha, tem coisas que a gente nem acreditava que teríamos há 10 anos atrás, hoje a gente tem. Agora,
precisava ir para e passo também a evolução espiritual. E além, a evolução espiritual tinha que vir na frente para depois ir evoluindo materialmente. Só que a humanidade inverteu tudo isso. E aí cai, né, irmã Rosana, nessa fala. Ah, então a vida é uma só, e não sei o que, eu tenho que aproveitar. Aí depois retorna ao mundo espiritual e percebe que está mais vivo do que nunca. E aí começa todos os arrependimentos. Ah, mas agora... A gente lembra, por exemplo, e a gente pode conectar com essa fala de Noé, com aquela passagem, se eu não me engano, está em Lucas também, né? Do rico e Lázaro, né? Lázaro, um pedinte ali, e o rico, né? Na sua reencarnação, ali, cheio dos perequetê. Ambos morrem, retornam ao mundo espiritual. Lázaro, conta a Bíblia, né? Vai para o seio de Abraão, né? Um dos grandes profetas enviados por Deus, é claro. E o rico está lá, no que o pessoal, né, que popularmente chama de inferno, chama de tantas coisas, mas é o umbral, né? E aí, entre eles, está um abismo gigantesco entre Lázaro e rico. E o rico. E aí, o rico diz, né? Ah, Lázaro, molhe a ponta do teu dedo, porque eu estou morrendo de sede aqui. E aí fala, olha, não pode, tem um abismo enorme entre vocês. E aí ele diz, ah, então deixa eu ir avisar os meus irmãos, os meus parentes, que eles estão no caminho errado, senão eles vão acabar no mesmo lugar que eu. E aí, no caso, né, Abraão representando, né, claro, toda a espiritualidade, o que ele responde? Mas eles já têm os profetas, eles já têm todo mundo lá. Novamente, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento e ninguém prestava atenção nessas coisas, né? Então, E novamente, tá, gente? Ah, quer dizer que a pessoa que é rica está condenada e o pobre está salvo? Nada, ainda não. Jesus utilizou essas figuras, né? Esses estereótipos, né? Mas assim, há muito rico que é muito humilde de coração, né? E que faz das suas riquezas para ajudar ainda mais pessoas, e há muito pobre que tem um coração totalmente gelado, né? Então, ele utiliza esses estereótipos no sentido de comparação, né? Para ficar claro a mensagem que ele queira trazer. Mas o que é isso? Para a gente aproveitar bem a nossa vida, né? Então, que a gente, sabe, a irmã Rosana citou aí um pensamento agora há pouco, né, do todo dia é dia de renovar nosso destino, é o pensamento do nosso querido irmão Paiva, né? É por causa disso mesmo, todo dia é dia de renovar nosso destino. Se hoje não foi tão bom, se hoje eu não tive tantas ações boas, amanhã eu tenho mais uma chance, pelo menos. Então, vou fazer melhor. O Rafael hoje tem que ser um pouquinho melhor do que o Rafael de ontem. E o Rafael de amanhã, um pouquinho melhor do Rafael de hoje. Assim a gente vai evoluindo. Aos pouquinhos, mas que a gente evolua. Às vezes a gente sobe um degrau na evolução, gente, e desce 10. Então vamos subir um degrau e de repente voltar só 2. Voltar um degrau apenas. Mas que a gente vai equilibrando a nossa vida. Que é isso que importa. Bom, Rosana, obrigado, viu, aí pela participação, viu? E sempre no caminho do bem. Que se você estiver no caminho do bem, a minha mãe, quando ela era boa, ela sempre falava para mim assim, né? Ela tinha uma mania de falar para a gente que ela lia bastante a Bíblia. Eu gostaria de ter pelo menos um pouco da sabedoria que ela teve, e eu não tive. E ela falava, Deus não leva em conta o tempo de ignorância, né? Agora, quando você tem consciência de uma lição, você tem que aplicar essa lição. Aí eu já pego a parte que o irmão Paiva fala, né? Nosso mundo é uma escola. Então, se a gente aprendeu aquela lição, não vamos repetir de ano. Então, se o caminho do bem é o
o correto, andar com Jesus é correto, é o caminho do bem, alimentar as coisas boas, por que é que eu vou alimentar a maldade, né? Por que é que eu vou alimentar a maldade? Que só vai trazer para mim e para minha geração e para minha nação tudo que é ruim, gente. Não vale a pena. Não vale a É isso pena. aí. É isso Tem aí. que se melhorar, se melhorar, se melhorar. Por isso, é o que está escrito, né? Lá no templo, lá tá na frente. Todo dia é dia de renovar o nosso destino. É assim. É isso Então, aí, todo né? dia pode ser melhor, né? É isso aí, mano. Todo dia a Ah, gente sabe, pode. levei um escorregão, mas porque eu levei aquele escorregão, eu vou piorar? Não, é aí que eu tenho que seguir adiante, né? Você cai de uma escada, você vai desistir de subir? Não, aí que você vai mesmo. Não, eu preciso estar lá em cima, por que que eu vou ficar caída aqui embaixo? E vai. É assim, É isso aí, né? né? A irmã Rosana reforçou aí o pensamento do irmão pai, né, irmã Rosana? Tá lá, esse pensamento está lá no Templo da Boa Vontade, Da boa TBV. E, vontade. e Eu amo lá, essa frase. É lá em muito linda. Brasília, né, Distrito Federal. Sim, irmã Rosana, pode falar. Então, eu amo essa frase. Ela ensina muito. Muito, Porque né? tem pessoas que falam assim, ah, não, mas eu vim aqui, um exemplo, né? Não estou falando de religião, estou falando de filosofia agora. Mas eu tenho que cumprir um karma e eu vou ter que acabar assim. Não. Todo dia é dia de renovar o nosso destino. Se você aprendeu, talvez você veio com karma realmente, mas você aprendeu. Por que é que você vai ter que passar? Não, não tem porquê. Não tem sentido, tá entendendo? Por isso que todo mundo nesse planeta pode ser feliz. É só fazer a sua renovação. Renovação em quê? O bem, gente. O mal não agrega nada. Quando teve um profeta que fala assim, olho por olho e dente por dente. Jesus já falou diferente, não foi? Já trouxe para a gente diferente no novo mandamento, né? Jesus não fala isso. Então, tem uma parte que fala, né? Como é que é? Se refresca eu aí, rapaz. Eu sou meio ruim de Bíblia. Dê a outra face. Como é que é? Não perdoe, perdoar 999 vezes, não é isso? 77 vezes. 70 vezes 7. Isso. A Jesus fala, né? Mas aí é aquele negócio, essa parte aí, ele não fala para você ficar todo tempo. Aí já pego duas partes, uma que é o sentido da vingança, que a gente não deve, olho por olho, dente por dente, e o outro é o sentido que se você aprendeu a lição, por que que você vai cair no mesmo precipício? Tá entendendo? Errar, eu erro, você erra, todo mundo erra e às vezes erra de novo. Espera aí, nós temos uma vida em corpo para passar e uma vida em espírito, né? Temos que buscar as 99 ovelhinhas lá, as 100, né? Então, a gente vai tentando pegar devagarinho cada um. É isso aí, Não fala irmãozão. Isso aí. isso não, Rafael. Parabéns, irmãozão. Parabéns. A gente, É falar do meu jeito, não adianta. não, parabéns, parabéns. Isso ajuda a reforçar ainda mais, né? A gente estava citando, então, essa frase, todo dia é dia de renovar nosso destino, é do irmão Paiva Neto, ele que é o autor, e ele faz constar, né? Fez constar, né, quando inaugurou, e está lá até hoje, no monumento dedicado à paz e aos seres humanos, lá em Brasília, Distrito Federal, que se chama, o nome do monumento, Templo da Boa Vontade, né? TBV, Templo da Boa Vontade. Está lá no setor de Grandes Área Sul, 915, lotes 75 e 76, em Brasília, Distrito Federal. Né? Então, quando você visita esse monumento, é aberto, né, todos os dias, 24 horas por dia. Você, quando entra, você vai ver uma grande espiral, né, onde você pode fazer ali a sua caminhada. Adiantando aqui um pouquinho,
quando você finaliza essa parte, né, você vai em sentido anti-horário até o centro da pirâmide, em cima tem um cristal, depois você volta em sentido horário, e essa caminhada acaba no trono e altar de Deus. E nesse trono e altar de Deus, está lá essa frase do irmão Pai: todo dia é dia de renovar nosso destino. Muito bom. Obrigado, irmã Rosana, pelas reflexões. Muito bom, viu? Parabéns. Irmã Maria Nazaré. Irmã Maria Nazaré, a senhora quer comentar aí, trazer seu destaque? Fique à vontade. Deus está presente a todos. Viva Então, Jesus. irmão Rafael, nós temos que todo dia, né, estar orando e vigiando, né, porque cada momento que a gente sai na rua, a gente não sabe o que encontra, né? E você fica, todo mundo sai, fica cuidado, toma cuidado. Eu, pelo menos a minha irmã, morre de medo, não pode sair no portão que já está apavorada, porque pessoas estão por aí toda hora pedindo, né? No semáforo, a gente vê, né, a dificuldade de todos, né? Mas quem está ali, como a irmã disse, está cumprindo um karma. Sei que esteja cumprindo um karma, mas nós temos que procurar melhorar esse karma para a gente. Nós podemos diminuir o karma, mas nós temos que mudar, né? Temos que fazer uma mudança e procurar fazer o bem, não só destruindo, porque às vezes as pessoas vêm e pedem uma coisa para você, você dá e ele joga fora na sua frente. Então, o que acontece? As pessoas estão passando fome, estão passando dificuldade, mas não querem melhorar, eles querem ficar ali, esperando que caia do céu, mas se nós não fizermos a nossa parte, Deus não vai nos ajudar, não é verdade? Então, nós estamos aí, né, nesse Armagedon aí, que todo momento as coisas que a gente vê que está acontecendo, né? Acidente, terremoto, brigas de família, as pessoas um matando o outro nas ruas, assim, do nada, né? Do nada, um tá se destruindo. Então, o que nós devemos fazer? Vigiar e orar, para que Deus possa nos proteger, né? Nosso anjo da guarda, que a gente não entre nessa sintonia da humanidade que só pensa em destruir. Muito bem, minha irmã. Isso aí. Isso aí. A gente... Segurança só em Deus, né? Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E aí, esse reforço da irmã Maria Nazaré. As coisas que em breve devem acontecer já estão acontecendo. A gente... Hoje, a nossa vida, ela ficou, né? A nossa vida aqui na Terra ficou ainda mais vulnerável por muitas coisas, gente. Muitas coisas. Então, a gente precisa fazer a nossa parte. E o Apocalipse dá essa proteção para todos nós. Então, por isso que estamos aqui, né? Reforçando essa nossa mentalidade em Deus, em Jesus, firmados aí no Apocalipse, que, como dizia o saudoso irmão Alziro Zarur, é o evangelho moderno, né? O evangelho que as pessoas têm que entender cada vez mais. Muito bem, gente. Muito obrigado, irmã Rosana, irmã Maria Nazaré, você que está aqui assistindo essa gravação, também nosso muito obrigado. Vou pedir para quem quiser, quem puder aí abrir a sua câmera para a gente fazer a nossa foto. Enquanto isso, só vou compartilhar aqui com vocês, né, sobre a nossa reunião de amanhã, né, gente? Essa reunião vai ser muito especial, que vai fechar aqui o mês das mães, né? O mês onde nós homenageamos as mamães de boa vontade. E lembrando, né, que na religião divina todas as mulheres são mães, então ninguém vai ficar de fora, hein? E aí amanhã, gente, a gente vai estudar esse tema aí, ó, Jesus e a força espiritual das mulheres, tá? Aqui em São José dos Campos, a reunião começa a partir das 16h15. E a gente vai estudar, pessoal, essa história que é fantástica, que é a mulher cananeia. Vocês vão lembrar essa passagem bíblica, aquela passagem onde uma mulher que vai clamando por Jesus, né, para que curasse a sua filha, em um determinado momento, Jesus diz que os cachorrinhos, né, comem das migalhas, né, derrubam as migalhas da mesa, né?
ali, né, dos seus alimentos. E aí essa mulher responde, gente, de uma maneira tão, assim, tão acolhedora, tão forte, né, de uma maneira em que mostra a força espiritual que todas as mulheres carregam, né? Então, se você quer saber qual é essa resposta, esteja com a gente amanhã, presentes, né, na nossa Igreja Ecumênica da Religião Divina daqui de São José dos Campos, ou de outras igrejas aí espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Outras igrejas da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, tá bom? Nós contamos aí com a sua participação e, é claro, também pode acompanhar aí também pela comunicação 100% Jesus. Beleza? É esse o convite. Vamos fazer então a nossa foto para fazer esse registro com as mulheres de boa vontade aqui, irmã Rosana e a irmã Maria representando aí todas elas. Vamos lá? 1, 2, 3, Jesus! Aê, muito bem. Mais uma vez, muito obrigado. Que a paz de Deus esteja agora e sempre em nossos corações. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. A Jesus, as nossas palmas. Muito obrigado, irmã Maria Nazaré, irmã Rosana, a você que está assistindo essa gravação. Até a próxima, hein? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.